Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, aqui da Betel de Pouso Alegre. Estamos em mais um encontro de oração. E o nosso pedido continua firme e forte. Venha ser igreja com a gente. E não esqueça de dar o seu like e compartilhar essa mensagem com aqueles que precisam de uma palavra de conforto. E que Deus assim nos abençoe.
Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Curva a sua cabeça, com muita humildade, peça ao Senhor para falar com você. Diga a Ele que você vai ouvi-lo, que você está interessado em ouvi-lo, que você precisa ouvi-lo, e que Ele tem liberdade para falar com você. Esqueça todo o compromisso, onde você vai almoçar, onde você vai. Tenha a sua cabeça aqui agora, venha para cá, traga tudo para cá. Corpo, alma e espírito. Senhor, nós te invocamos, te desejamos e pedimos, fala conosco, Senhor. Desarmamos o nosso coração, jogamos o nosso orgulho por terra para ouvir a sua voz, a voz que é como voz de muitas águas, a voz que nos direciona, nos inspira e nos renova. Nós te imploramos, fala conosco, diga graças a Deus. Você já sofreu por enxergar alguma coisa que ninguém mais enxergava? Todo mundo diz, está tudo bem. Mas dentro de você tem uma inquietação. Ninguém enxerga perigo, mas você está vendo que algo não está bom. As pessoas se divertindo, e você dizendo, nossa, mas alguma coisa de ruim está acontecendo. As pessoas leves, tranquilas, mas você olha para a mesma situação e sente, olha, isso aqui não vai terminar bem, isso aqui não vai ficar bom. Você conhece uma pessoa e sem conseguir explicar, você sabe que tem alguma coisa errada nela. Você via alguém tomando uma decisão e você já enxerga as consequências dessa decisão. Mesmo a pessoa que está indo fazer coisa errada ou está indo se arrebentar, mas você sabe, não vai dar certo. E não é que você é pessimista, é que você está vendo algo que o outro não está vendo. Então, enquanto todo mundo está comemorando, uau, agora vai, você está muito preocupado. Você está com o coração pequenininho, apertadinho, todo mundo rindo, estourando champanhe, mas você sofrendo. Não quer externar para não acabar com a festa dos outros, mas você sente. E você chora. Chora no canto para ninguém ver, mas chora. Enquanto todo mundo dizia que você é exagerado, você sabe que não é exagero. Tem alguma coisa fora do lugar. O problema é que quando a gente passa por isso, a gente tem crises. A gente pensa, será que sou eu que sou pessimista? Puxa, será que sou eu que complico tudo? Será que o problema sou eu? É nesse lugar que Salomão está escrevendo o que eu li para você. Quando ele escreve Eclesiastes, Salomão está velho. Ele já está perto da sua morte. É um rei que viu de tudo na vida, que recebeu sobre si uma sabedoria que nenhum outro homem recebeu. Alguém que teve muita riqueza, fama, poder. Ele construiu o templo que seu pai Davi não pôde construir, e teve acesso a todo o conhecimento. Mas no fim da vida, ele escreve uma das frases mais sinceras que alguém poderia escrever. Põe de novo, Eclesiastes 1,18. Ele escreve, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Isso para mim parece ser algo estranho, porque normalmente a gente pensa que quanto mais sábio eu sou, mais feliz eu também serei. Quanto mais conhecimento eu tenho,
mais feliz, alegre eu serei. Mas Salomão está dizendo exatamente o contrário. Ele está trazendo para a mesa algo que normalmente a gente não fala. Existe um preço em enxergar. Existe um preço em discernir. Existe um custo em conhecer. É isso que ele está falando. Quando eu tive sabedoria, eu vi o que ninguém viu. Eu identifiquei coisas que a maioria das pessoas não identificavam. E isso custou. Custou muito. Só que Deus nunca dá um presente para destruir seus filhos. E aí surge uma pergunta, talvez seja a pergunta da nossa pregação hoje. Se Deus me deu sabedoria, por que ela dói? A Bíblia diz para eu buscar sabedoria. A Bíblia diz, corra. Salomão vai escrever em Provérbios que a sabedoria anda gritando pelas ruas, chamando os ingênuos, chamando os tolos, dizendo, olha, me encontrem. Deus deseja que eu busque sabedoria. E a sabedoria é dada para aqueles que temem a Deus, respeitam a Deus. Então se Deus quer que eu receba a sabedoria, por que ela dói? E o que Deus espera de quem Ele faz enxergar, faz ver? Eu aprendi algumas coisas aqui nesse texto, eu queria comentar com você. Porque quanto mais sábio você for, quanto mais Deus derramar sobre você clareza, lucidez, mais diferente será a forma como você enxerga a vida. Diferente. Veja, Salomão não está dizendo que sabedoria é ruim. Ele está dizendo apenas que a sabedoria mostra uma consequência que normalmente a gente não vê. A consequência. Quem cresce em sabedoria vai enxergar as coisas diferentes de antes. A sabedoria, ela muda os olhos. Coisas que passavam despercebidas, que eu não ligava, que eu não olhava com clareza, agora dói a minha alma, eu enxergo. E esse enxergar claramente dói. É por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 2,15 que, contudo, o homem espiritual, o homem que busca a sabedoria, ele julga todas as coisas. Ele não é mais empolgado. Ele não vive mais do embalo de uma hora querer uma coisa, outra hora querer outra. Não, o homem espiritual, ele julga. E a ele mesmo, ninguém é julgado. Enxergar é ir além da aparência. Tem coisas que parecem ser uma bênção e são sepultura. Tem coisas que parecem ser cura e são doença. Tem coisas que parecem ser uma baita oportunidade e é o fim de uma história. E é isso que Salomão está falando. Que quanto mais eu tenho sabedoria, enquanto todo mundo vê sorriso, eu estou em desespero, porque eu estou vendo além do sorriso. Tem uma dor aí. Enquanto todos estão se enganando com um sucesso aparente, brincando, sorrindo, descansados, a sabedoria, ela abre os meus olhos e eu estou vendo um vazio. Por trás da cerveja, por trás da piada, por trás da risada, eu vejo pessoas se enganando, vazias, enquanto todo mundo vê uma atitude. Nossa, que bacana essa atitude. Eu vejo inconsequência, eu vejo uma intenção furada. Enquanto todo mundo está vendo um fruto, eu estou vendo a raiz do que está acontecendo. O efeito da sabedoria, ela muda a forma como nós enxergamos. A sabedoria desmonta os castelos de areia que conquistamos. Ela nos mostra a realidade. E talvez seja por isso que algumas situações mexem tanto com você. E você está tão mexido. Eu sei que tem gente mexida aqui. Pastor, eu não estou legal, eu não estou. E as pessoas ficam me perguntando, por que você está assim? Está tudo bem. Mas eu sei que alguma coisa não está legal. Porque algumas pessoas passam pela vida sem sentir nada, porque são tolos. O tolo se empolga com tudo, o tolo vibra por tudo, o tolo vive à base da apresentação. Mas quanto mais sabedoria, a gente perde o sono, a gente ora, a gente chora, a gente se preocupa. Não é que a gente é histérico, mas Deus está nos mostrando.
Deus está revelando algo, e não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou vidente, não, é porque Deus permitiu que eu enxergasse, que eu visse. E uma vez que eu vi a realidade, eu não tenho como negá-la. Uma vez que eu vi o que está por trás desta embalagem, eu não posso negar, eu não posso viver como alguém que não viu. Eu não posso fingir que está tudo bem, eu não posso fingir que é normal. Eu sei, Deus me mostrou. E isso dói, isso machuca. Foi assim com Moisés. Enquanto ele viu apenas escravos, ele não fez nada. Mas um dia Deus mostrou para ele que um povo tinha que ser liberto. E ali Moisés se levantou para libertar uma nação. Foi assim com Neemias. Enquanto muitos estavam acostumados com uma cidade destruída, Jerusalém aos cacos, Deus pôs aquele homem para chorar, para ver muros no chão e chorar. Foi assim com Jesus. Enquanto a multidão via só pessoas, Jesus olhava e falava: eles são ovelhas sem pastor. Porque Deus abre os olhos, e quando Ele abre os olhos, a gente mexe por dentro, as coisas mexem. Mas tem um perigo, meus irmãos. Qual é o maior perigo? É aqui que muita gente se perde. Porque quando Deus me mostra um problema, quando Deus abre os meus olhos e mostra a realidade, Deus não está fazendo isso para eu carregar um peso, não. Deus não está fazendo isso para eu viver uma vida amargurada, não. Quando Deus me mostra algo, é porque também há um propósito. Para cada dor que Deus me faz enxergar, para cada situação que ninguém vê, mas eu vejo, não é porque Ele quer torturar a minha alma, não é porque Ele quer me tornar uma pessoa pesada e cansada, porque o sofrimento nunca vem sozinho. Se Deus está mostrando algo para você que não mostrou para ninguém, tenha certeza, há um propósito em usar a sua vida para essa situação. Há um propósito para tornar você um restaurador. Eu posso provar isso na Bíblia. O sofrimento não era o destino de Moisés, mas quando ele sofre, quando vê um egípcio batendo no hebreu, aquela dor, aquela revolta, era para libertar uma nação. Quando Neemias vê muros no chão, não era apenas para ele se lamentar e chorar, era para ele reconstruir uma cidade. Quando Jesus vê aquelas ovelhas sem pastor, o sofrimento de Cristo não era apenas para machucá-lo, mas era para trazer redenção. Olhe para mim um instante. Você precisa se perguntar: por que isso mexe tanto comigo? O que é que tem mexido com você nos últimos dias? O que é que tem? Você diz: eu estou louco, não é possível, mas isso, eu estou sentindo alguma coisa. Mas a pergunta talvez não seja por que isso mexe tanto comigo. Talvez a pergunta seja outra. Talvez seja: por que Deus, o Senhor permitiu que eu enxergasse isso? Só eu estou vendo isso, ninguém vê. Porque Deus normalmente mostra o problema para quem Ele pretende usar como solução. Você pode ser a solução. Deus pode usar você para ser a solução. Essas lágrimas não são lágrimas de alguém que está sendo torturado, são lágrimas de alguém que está sendo forjado para ser a solução. Eu estou pregando para pessoas que serão solução aqui. Eu estou pregando para pessoas que serão ferramentas aqui. Eu estou pregando para pessoas que Deus está gerando uma visão tão clara do que está acontecendo, que Deus vai usar a sua vida, vai usar a sua alma. Eu estou pregando para pessoas que vão dizer: meu pai, eu estou vendo coisas que ninguém na minha casa está vendo, mas eu sei que eu serei parte dessa solução. Essa visão não é para torturar você, essa visão é para você ser um revolucionário, alguém que vai trazer restauração. Repita comigo: sofrimento não é o fim, é o começo do meu chamado. É isso que Salomão está dizendo. Ele vai dizer no Eclesiastes 1:18, que quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Então eu me faço umas perguntas aqui quando eu li esse texto. Por que Deus mostra um problema para alguém? Será que você está em casa, você começa a ver coisas, será que é para você ficar reclamando? Virar um chato e ficar lá: meu Deus, olha o que eu estou vendo aqui, mas ninguém repara, nossa casa não tem diálogo, nossa casa não tem amor. Está tudo bem para o meu marido, está tudo bem para o meu filho, mas eu sei que não está tudo bem. Você começa a ver algumas coisas no comportamento de um, no comportamento de outro, da empresa.
Está todo mundo tranquilo e você fala, não está legal, alguma coisa está para acontecer. Será? Será que é para você ficar praguejando pelos corredores? Será que quando Deus mostra algo a você, será que é para você ser um catastrófico? Será que é para você viver o tempo todo dizendo o quanto tudo está errado? O quanto tudo está fora do eixo, ou como ninguém consegue fazer nada direito? Será que é para isso? Não. Eu repito, toda vez que Deus mostra um problema, Ele está procurando alguém que fará parte da solução. Eu farei parte de uma solução. Mas há um preço nisso. Foi assim com Moisés, foi assim com Neemias, e foi assim com Jesus. Deus nunca mostra um problema para informar. Ele mostra um problema porque Ele quer agir. Olha, observe Neemias. Neemias não estava nem em Jerusalém. Quando Anani traz a notícia que em Jerusalém os muros estão no chão, a reação de Neemias está lá em Neemias 1:4. Fala assim o texto da palavra de Deus. Quando ouvi essas coisas, Neemias capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi isso, o que ele fez? Gente, as muralhas estavam no chão, sabe há quanto tempo? 150 anos. Não é que acabou de cair as muralhas. Quanto tempo estavam no chão? 150 anos. Essa não é uma notícia nova, é uma notícia velha. Todo mundo sabe que Jerusalém foi destruída e está no chão. Mas a Bíblia diz que quando Neemias ouviu isso, que os muros estavam no chão, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Por que ele chorou? Porque ele viu o que ninguém viu. Os olhos dele se abriram. Ele viu, ele sentiu uma dor que ninguém sentiu. Porque enxergar dói. Enxergar a realidade dói. E ele senta, e ele chora. Porque Deus estava colocando dentro dele no coração um peso. Muita gente viu os muros do chão. Mas quem é que Deus está chamando? Quem está vendo e chorando. Nem todo mundo viu o que Neemias viu, da forma como viu. Porque quando a gente vê, dói. Lembra de Moisés? Em Êxodo capítulo 2, verso 11. Certo dia Moisés já estava adulto e foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. Lembre-se, os hebreus estavam escravos no Egito há 400 anos. E observou o trabalho pesado que realizavam. Gente, quantas centenas de anos é normal o hebreu bater, apanhar do egípcio? Quantos chicotes já devem ter estralado nas costas dos hebreus? Não é notícia nova, todo mundo sabe disso, coisa mais normal do mundo. Mas naquele dia Moisés olhou e observou o trabalho pesado que realizavam, e viu também um egípcio espancando um dos seus hebreus. Escravo ser espancado é coisa normal. Mas quando ele vê, ele não diz, esse problema não é meu. Quando ele vê, quando Deus mostra o que está por trás daquele cenário, ele sofre. Ele arranca o chicote da mão do egípcio, ele mata o egípcio, ele começa um sofrimento. E esse enxergar levanta o homem que vai libertar uma nação inteira. Olhe para Jesus. Multidão, festa, milagres, multiplicação, cura. Mas Jesus começa a ver algo muito mais profundo do que multidão. Ele fala em Mateus 9,36. Enquanto está todo mundo bem, Jesus, ao olhar as multidões, Ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então enquanto todo mundo está dizendo, uau, você tem sucesso, Jesus, uau, as pessoas te seguem, que maravilha, Ele olha e diz, não é sobre sucesso, elas estão morrendo, elas não têm nada. Porque enxergar a verdade dói. Eu sei que muitos estão aqui em crise, porque Deus está fazendo você ver o que até então não via. Está com uma cara sem graça, está meio deslocado, está nascendo algumas coisas, porque talvez você esteja se perguntando,
por que isso mexe tanto comigo? E Deus manda dizer: porque eu vou usar você. Por que isso mexe tanto comigo? Lá em casa ninguém toca no assunto, todo mundo não vê isso e eu vejo. Será que eu estou doente? Será que eu estou complexo? Será que eu tenho que buscar ajuda médica? E Deus está dizendo: eu estou mostrando a você a realidade, porque eu vou usar você. Eu vou usar você. Eu vou usar você. Como usei Neemias, como usei Moisés, eu vou usar você. Eu vou usar você. Eu vou usar você. Eu vou usar você. Talvez Deus está fazendo isso para você ser um restaurador na sua família. Talvez você está sendo chamado para ser um restaurador na vida do seu pai. Todo mundo diz: deixa o pai quieto. Deixa o pai quieto, o pai está bem. E você sabe que não está bem. Você sabe que ele tem que ouvir sobre Jesus. Você sabe que alguma coisa está acontecendo. Talvez é sobre seu filho, é sobre sua filha. O seu marido fala: deixa os meninos em paz, deixa a menina em paz. E você sabe que não é possível. Você está vendo que está vazio. Você está vendo que alguma coisa está fora do eixo. Deus está mostrando a realidade. Você não consegue, você chora, você treme, você tem pesadelo, você se preocupa. Por quê? Porque Deus está mostrando a realidade. Quanto mais sabedoria, mais sofrimento. Não é normal. Talvez tem pessoas que conseguem lidar com pessoas passando necessidade, mas Deus mostra uma necessidade de alguém para você e você não consegue ficar em paz, até que você vai lá e dê uma cesta básica, até que você vai lá e faça alguma coisa. O problema que quebra o coração, gente, pode revelar o propósito que Deus tem para a minha vida. Aquilo que mais me incomoda pode ser o lugar onde Deus vai me usar. Aquilo que mais me angustia pode ser o lugar onde Deus vai me usar. Aquilo que mais mexe com a minha vida pode ser o lugar onde Deus vai me usar. As pessoas buscam lugares de prazer, sabe? Lugares que elas se sentem bem. Mas você nunca será tão usado e gerar tanto testemunhos do que enfrentar lugares de incômodo. O que é que Deus está mostrando para você nesses dias? Olhe para a sua vida. Olhe. Não finja que não é com você. Você sabe. Você pensa naquela situação, a sua alma revira. Você sabe que pode fingir 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas o Espírito já falou ao seu ouvido qual é a realidade. Que isso não vai acabar bem, que isso não vai terminar bem, que enquanto você está brincando de casinha, de boneca, de carrinho, Deus está esfregando uma verdade na sua cara. Não porque Ele quer torturar você, mas porque Ele está atrás de Moisés, Neemias, de homens e mulheres que não tem mais tempo para brincar com fantasias, mas que serão transformadores de uma geração. Homens e mulheres que não vão ficar se enganando com notícias que não são sustentáveis, que vão colocar o dedo na ferida e dizer: agora sim eu sei o porquê Deus me chamou. O maior chamado de um homem não vem num dia que ele é promovido diante dos homens. O maior chamado de um homem é quando ele é capaz de chorar por aquilo que o Espírito de Deus está chorando. Quando ele é capaz de dizer: sim, Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, mas quero fazer a sua. E esta manhã não é uma manhã por acaso. Você não saiu da sua casa por acaso. O Espírito Santo está dizendo para você: até quando você vai continuar brincando de carrinho, de boneca? Se eu estou mostrando a verdade a você, você tem me pedido sabedoria, você tem me pedido sabedoria, e eu estou esfregando na sua cara a realidade. E por que você está fugindo dela? Por quê? Não há cura na fuga. Não há cura na fuga. Não vou usar você na fuga. Você me pediu e eu te mostrei. Se você não vir para mim, você vai cair em depressão. Mas eu não mostrei a realidade para te quebrar. Eu te mostrei a realidade para usar você. Eu vou usar você, diz o Senhor. Não mostrei a realidade para você ser um crítico. Não mostrei a realidade para você ser um reclamão. Mostrei a realidade para se tornar um construtor. Enquanto eu estou pregando, Deus está descendo o óleo de ousadia nesta reunião. Enquanto estou pregando, Deus está fazendo coisa linda aqui. Mas tem um perigo
Salomão diz, no versículo 18, no final, que quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Se a sabedoria me faz ter dor, o conhecimento me faz ter frustração. Por quê? Por que a frustração aparece? Porque quanto mais você conhece, mais você espera. Você acredita nas pessoas. A gente acha que as pessoas vão mudar. A gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai conhecendo a vida das pessoas, as empresas. E quando a gente vai conhecendo, a gente acredita que as pessoas realmente nos conhecem. E nós vamos entregando o nosso coração. Então, a gente acha que as pessoas vão cumprir a palavra que deram. A gente acha que as pessoas vão fazer as juras de amor serem reais. A gente acredita que vão corresponder ao que nós entregamos para elas. E é isso que Salomão está falando. Quanto mais eu conheço as pessoas, os lugares, mais eu me frustro. É isso que ele está falando. Porque a frustração não nasce porque você odiou. A frustração nasce porque você amou. Porque você entregou confiança, coração. Ela não nasce porque você não esperava nada. A frustração nasce porque você esperava tudo. Eu espero tudo dele. Eu espero tudo dela. Eu espero tudo desse amor. Eu espero tudo dessa oportunidade profissional. Eu espero tudo desta igreja. Eu espero tudo desse pastor. Eu espero, mas aqui existe uma armadilha, porque tem gente que transforma a decepção e vai ter em uma identidade. É isso que Salomão está falando. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais frustração eu carrego. Então ele não está dizendo para você não conhecer, porque quem não conhece é tolo. O que ele está dizendo é, por mais que você conheça, não coloque no que você conhece a sua esperança. Eu amo o Salmo 118, verso 8. Quando o salmista grita, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. O problema que gera a frustração é que eu conheço, e quanto mais eu conheço, mais eu confio. Quanto mais eu conheço, mais eu espero. Quanto mais eu conheço, mais Jesus está dizendo, conheça tudo. Eu estou mostrando para você, eu estou te revelando, mas não confie nos seres humanos. Busque o seu refúgio no Senhor. A Bíblia não diz que as pessoas nunca vão decepcionar você, ao contrário, ela diz que o lugar da sua confiança não são pessoas, é Deus. Porque pessoas falham, Deus não falha. Pessoas mentem, Deus não mente. Pessoas desaparecem, Deus não desaparece. Pessoas esquecem, Deus não esquece. O maior erro é que muita gente perdeu a alegria porque colocou em pessoas aquilo que só Deus poderia sustentar. Então o que Salomão está dizendo é, eu tenho muito conhecimento, eu estou naquela família há muitos anos, conheço a rotina, sei como eles tomam café, sei como eles almoçam, sei como eles lidam com os outros, eu estou naquela empresa há tantos anos, mas Deus está dizendo, conheça todos, mas confie somente em mim. Confie somente em mim. Você esperou a perfeição no marido, está frustrado. Esperou perfeição na esposa, está frustrada. Esperou perfeição nos filhos, está frustrado. Esperou perfeição no pastor, está frustrado. Esperou perfeição na igreja, está frustrado. Porque quanto maior a expectativa nas pessoas, maior será a sua frustração. E é por isso que Deus está ajustando o seu coração enquanto eu estou pregando. Não é para você amar menos as pessoas, não, tolo. Não é para amar menos a pessoa. Ame todos, ame todos, ame todos, mas dependa somente de Jesus Cristo. Amo minha esposa, amo meu marido, amo meu filho, amo meu pai, amo meu pastor, amo minha igreja, mas eu dependo do Senhor. Levanta a sua mão e grita, eu dependo do Senhor. Grite mais alto, eu dependo do Senhor. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me alegra. Diga mais alto, eu dependo do Senhor. Então você conhece alguém, é um crush, você conheceu, pastor, eu estou conhecendo o fulano na igreja, e você pode conhecer, ele é bonito, ele é maravilhoso, ele fala palavras lindas, ele tem carro, ele faz faculdade, ele é um bom, é um bom partido, ele é maravilhoso, eu estou conhecendo ele, eu estou empolgado. Você pode conhecê-lo quanto você quiser, mas você continua confiando no Senhor. Eu estou conhecendo a Lírio, eu vou fazer os primeiros passos, eu vou fazer o Lírio Play, eu estou muito empolgado com a Lírio, mas eu confio no Senhor. Eu estou entrando naquela empresa, eu já domino o sistema, eu sei onde tudo funciona, já fiz amizade com os meus colegas, o meu chefe gosta de mim, mas eu confio no Senhor. Você não pode, porque conhece alguém, confiar nesta pessoa. Você confia no Senhor, é no Senhor. Você tem que guardar o seu coração, porque Salomão está dizendo que quem confia apenas vai se frustrar. Eu conheço tudo, mas eu confio no Senhor.
no Senhor. Quem confia no Senhor nunca é quebrado. Quem confia no Senhor vive o choro bíblico. O choro dura uma noite, mas quando o sol nasce, levanta os cambitos da cama, vai lavar o rosto, vai escovar o dente, vai pentear o cabelo e vai para viver, porque quem confia no Senhor não é destruído por ninguém. E talvez seja assim que você entrou aqui nesta manhã: pastor, estou com a cabeça inchada, decepcionado com a igreja, decepcionado com a minha família, decepcionado com o meu relacionamento, decepcionado com o meu líder, decepcionado com a minha empresa, decepcionado comigo mesmo. Você olha para a vida das pessoas e você diz: eu deveria estar longe, eu deveria sumir, eu deveria estar melhor, eu deveria ter vencido. Mas Deus manda dizer: pare de colocar sobre você um peso que nem eu mesmo coloquei. Tem gente vendo cansada porque está esperando perfeição de alguém que Deus nunca cobrou. Deus hoje está te chamando para uma vida livre. E essa dor de ver não é uma dor para te matar, é para te reposicionar. Tem gente cega ao seu lado e Deus está te mostrando. E muitas vezes Deus mostra para quem não tem poder de decisão. Muitas vezes quem tem o poder de dar caneta não vê. Aí você fala: pastor, mas eu sou o menor da minha casa, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Por que eu estou vendo? Está na cara, ele não vê. Porque Deus ama usar os improváveis. Deus ama usar os que não são para provar para os que são que eles não são coisa nenhuma. Deus ama levantar os pequenos para confundir os grandes. Deus ama usar as rapas do tacho para mostrar para os bonitão que quem manda é o Senhor Jesus. E se Deus está mostrando, não olhe para o seu dinheiro, não olhe para a sua influência, olhe para aquele que está mostrando e vá em direção àquilo que Ele está falando. Jeremias 17:7 diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Veja, eu nunca diminuí a minha expectativa por causa das pessoas. Eu já sofri por causa das pessoas. Eu só aprendi com as pessoas a realinhar minhas expectativas. É o que Jeremias está falando. Eu amo pessoas, eu preciso lidar com pessoas, mas eu preciso diminuir minhas expectativas nelas e aumentar minhas expectativas em Deus. Então, as pessoas me prometem coisas, mas eu espero do Senhor. Porque quando Deus ocupa o lugar certo, as pessoas deixam de ocupar o lugar errado. Quando você coloca Deus no lugar certo, você arruma todo o resto. Quem espera tudo das pessoas termina vazio. Quem espera tudo de Deus sempre terá esperança. E esse é o desafio que você precisa entender. Como que eu continuo enxergando sem desistir então, pastor? Há uma dor em enxergar. Há uma dor em ver. Eu não sei se alguém aqui está vendo coisas que não via antes. E você fala: é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu fumei maconha gospel. Não é possível. Eu sinto que eu estou num Titanic afundando e as pessoas acham que estamos desfilando numa lancha. Então como que eu continuo vendo a realidade sem perder a alegria? Como que eu continuo vendo que Deus está me mostrando sem me tornar um crítico, mas me tornando um alguém que Deus vai usar para a solução? Como que eu continuo vendo a vida como ela é, sem me tornar uma pessoa amarga, medrosa? A resposta não está em Salomão e nem em Eclesiastes. A resposta está em Jesus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por um tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, fitos em Jesus, grudados nele, fixados nele, autor e consumador da nossa fé.
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz sem desprezar, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Como é que eu olho para o que Deus está me mostrando e não me torno um reclamão, não me torno um crítico? Porque eu vejo o que Deus está me mostrando e logo volto os meus olhos para Jesus. Eu fito os meus olhos em Jesus. Jesus Cristo viu mais do que todos nós aqui. Jesus Cristo enxergou mais do que qualquer homem. Ele viu a hipocrisia dos religiosos. Jesus Cristo viu a traição de Judas. Jesus Cristo viu a negação de Pedro. Jesus Cristo viu a Jerusalém rejeitando. Jesus Cristo viu o pecado da humanidade inteira. Só que Ele não se tornou um Deus amargo, um Deus rancoroso, porque ninguém viu tanto quanto Jesus. E ninguém nunca sofreu tanto quanto Ele. Mas tem uma diferença: por mais que Ele visse a realidade, Ele nunca tirou os olhos do Pai. Ele nunca tirou os olhos daquele que o enviou. Ele nunca tirou os olhos daquele que o chamou. Então eu quero que você entenda: pastor, eu não sei como resolver o que Deus está me mostrando. Você não precisa saber o que resolveu. Veja o que Deus está te mostrando e logo em seguida volte os olhos para Ele e diga: Senhor, eu estou continuando olhando para Ti. Na hora certa o Senhor me dará as palavras certas. Na hora certa o Senhor vai me dar as ações certas. O que você não pode é olhar para aquilo que Deus está te mostrando e fazer daquilo um Deus, e fazer daquilo uma fonte de vida. Então Deus está me mostrando uma crise, Deus está me mostrando um vale, Deus está me mostrando um problema grave, Deus está me mostrando uma escassez, e eu fico olhando para aquilo 24 horas. Não, eu vejo o que Deus está me mostrando e logo eu pisco e volto os olhos para Jesus. E quando eu volto os olhos para Jesus, Ele me encoraja. E quando eu volto os olhos para Jesus, Ele me fortalece. E quando eu volto os olhos para Jesus, Ele revela a sua glória. E quando eu volto os olhos para Jesus, Ele abre a minha mente. E quando eu volto os olhos para Jesus, Ele renova o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Eu vejo a crise no meu casamento e logo eu volto os olhos para Jesus. Eu vejo meu filho sofrendo e eu volto os olhos para Jesus. Eu vejo perseguição no meu trabalho e logo eu volto os olhos para Jesus. Eu olho para a minha saúde, o médico diz: os exames estão normais, mas eu sei que tem algo de errado comigo. Mas eu volto os olhos para Jesus, porque quem olha para Jesus não se perde. Quem olha para Jesus não é envergonhado. Quem olha para Jesus não é confundido. E eu declaro hoje: Deus está mostrando algo para você. Não é para matar você, é porque Ele vai usar você nessa situação. Você não vai deixar as coisas como está, mas logo depois de ver, olhe para Jesus, porque Ele sabe o que faz com você. Ele sofreu e olhou e continuou. Ele foi rejeitado e continuou. Ele foi traído e continuou. Ele foi humilhado e continuou. Ele foi crucificado e ressuscitou. Por quê? Porque Ele olhou e perseverou. Olhe para Jesus. Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus. Jesus. O autor de aos Hebreus não manda você olhar para as pessoas. Eu já passei por situações que não tinha. Você deve ter passado também. Você sabe que tem alguma coisa de errada acontecendo. A sabedoria te faz ver antes de todo mundo. Quanto mais sábio você for, mais rápido você pega o que está no ar. Você sabe. A sabedoria, ela é como o chapulim colorado. Minhas antenas de vinil estão detectando perigo. Calma, não priemos cânico. Você sabe. A mesa de café está posta. Está tudo no lugar. A filha está na cama, a esposa está ali. Mas você sabe. Deus, eu estou vendo alguma coisa. Quanto mais sábio você for, mais você vai identificar as coisas. Mas não é para você ficar em paranoia, porque Deus só mostra o problema para quem fará parte da solução. Deus, diferente dos homens que quer deixar você pilhado, nervoso. Sabe aquelas urubus da vida que jogam uma notícia para você ficar ali angustiado? Se Deus está mostrando um problema, é porque você fará parte de uma solução. Ele vai usar você. Deus não está punindo você. Deus não está torturando o seu psicológico. Deus está dizendo: eu estou mostrando a realidade, porque eu vou usar você. Então veja a realidade e volta a colocar o som alto no rádio e comece a me adorar de novo. Comece a ler a Bíblia de novo, porque aquele que mostra o problema já projetou o escape e a solução. Aquele que mostra a ferida já mostrou a cura também. Aquele que mostra a porta fechada já desempenhou a chave que abre a porta. Esse é o nosso Deus. Esse é. Então eu encerro dizendo:
Sim, sabedoria produz sofrimento. Sim, conhecimento produz frustração. Mas continue perseverando, olhando para Cristo. Qual a resposta pra tanta dor? Se eu soubesse, não seria um ator. Aprenda a sorrir, a chorar e sentir. Não sei quem eu sou, nem pra onde ir. Vivendo cenas de um filme que eu não quero ver. Vejo um futuro longe de você. Sorrindo, vivendo, precisando atuar. Socorre-me, ó Deus, eu quero respirar. Eu já falei que eu não consigo, eu já falei que eu não dou conta. E tudo que eu não quero é viver, não faz de conta. Eu já falei que eu não consigo, eu já falei que eu não dou conta. E tudo que eu não quero é viver, não faz de conta. Então salva-me de mim, põe tua mão em mim, pra que eu viva só pra ti, poder te agradar, viver pra te adorar, voltar meu respirar e parar de adorar, e parar de adorar. Eu já falei que eu não consigo, eu já falei que eu não dou conta. E tudo que eu não quero é viver, não faz de conta. Eu já falei que eu não consigo, eu já falei que não dou conta. E tudo que eu não quero é viver, não faz de conta. Eu já falei que eu não consigo, eu já falei que eu não dou conta. E tudo que eu não quero é viver, não faz de conta. Eu já falei que eu não consigo, eu já falei que eu não dou conta. E tudo que eu não quero é viver, não faz de conta. Então salva-me de mim, põe tua mão em mim, pra que eu viva só pra ti, poder te agradar, viver pra te adorar, voltar meu respirar e parar de atuar, e parar de atuar. Então salva-me de mim, põe tua mão em mim, pra que eu viva só pra ti, poder te agradar, viver pra te adorar, voltar meu respirar e parar de atuar, e parar de atuar. Eu já falei que eu não consigo, eu já falei que eu não dou conta. E tudo que eu não quero é viver, não faz de conta. Eu já falei que eu não consigo, já falei que eu não dou conta. E tudo que eu não quero é viver. E eu já falei que eu não consigo, eu já falei que eu não dou conta. E tudo que eu não quero é viver. Eu já falei que eu não consigo, eu já falei que eu não dou conta. E tudo que eu não quero é viver, não
faz de conta. Salva-me, ó Deus.